Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. A gente tinha parado na última aula, um pouquinho depois, sabe, das comissões temáticas, mas deu um probleminha na gravação da gente. A gente vai iniciar das comissões temáticas para deixar lá direitinho. E aí, eu não sei se tem conteúdo suficiente, né, para as 2 horas, mas caso não tenha conteúdo suficiente, a gente dá um jeito de fazer algo extra no final, em outra, em outra disciplina, né, em outro conteúdo. Então, você já estou falando no YouTube, né, que eu passo lá foi passado aqui tá bom? Então, hoje, né, 30 de agosto, a aula falando sobre o regimento interno dessa vez, nossa segunda aula de regimento interno. E a gente tinha parado nas comissões. Nosso órgão máximo, nosso as comissões podem ser feitas a partir disso, como também o campo ideológico ainda está sendo construído, é verdade. O campo ideológico de cada comissão ainda está sendo construído, e a gente, nas próximas reuniões ordinárias, a gente está debatendo aqui na secretaria, né, e vamos também debater junto com o conselho, para ficar uma coisa mais encorpada e mais coerente com o que cada uma apresenta hoje, tá bom? Então, dentro das comissões, a gente tem essas 4, cada uma responsável por atividade: Comissão de Educação e Formação da Cultura, Comissão de Patrimônio Cultural, Comissão de Fomento e Financiamento Cultural e Comissão de Políticas e Ações Transversais. E aí eu coloquei em cada uma uma definição, mas isso foi da minha autoria, tá bom? Não tem isso no regimento. E eu creio que isso no futuro será passado para o conselho para que a gente possa decidir qual é a definição mais coerente, mais lógica, para que a gente possa firmar esse entendimento, tudo bem? Então, a primeira comissão a gente tem de Educação e Formação Cultural, responsável pelas discussões de assuntos específicos voltados para a área de formação cultural relativos à cidade de Pacajus. Então, os cursos, as oficinas, as palestras, o que tiver nesse viés seria responsabilidade, né, a priori, de observar e fazer proposições, emitir pareceres, que a gente vai ver as atribuições administrativas mais à frente, junto à Comissão de Educação e Formação Cultural. Então, creio que ela é muito autoexplicativa, né, porque já fala sobre formação e educação, e creio que essa especificação dela já esteja clara no que tange a aspectos pedagógicos, não é isso? Então, a primeira é essa, formação cultural e educação. Então, vamos aqui para... Qualquer dúvida também, vocês podem pedir a palavra, a gente vai dialogando, tá bom? A segunda é a Comissão de Patrimônio Cultural. Aqui eu coloquei até uma foto da nossa igreja-mãe, né? Responsável pelas discussões, até repetir aqui, de assuntos específicos voltados para a área do patrimônio material e imaterial relativos à cidade de Pacajus. A gente teve, algum tempo atrás, as descobertas de algumas panelas de barro. Temos também alguns prédios ainda, né, sobrevivendo, não muitos, mas temos alguns prédios ainda que sustentam fachadas históricas. Até o mercado ainda tem uma fachada lá que eu observei um dia desse, de 1929, se não estou enganado. E tanto esse patrimônio cultural material e imaterial tem que ser visto dentro dessa comissão de patrimônio cultural. Tudo bem? Ela também é muito autoexplicativa, né? Terceira,
Comissão de Fomento e Financiamento Cultural. Como o próprio nome diz, é uma parte mais de ações voltada às finanças do que pode ou não receber junto ao fundo municipal, de como a gente pode trabalhar com isso. São aspectos voltados, como a gente pode ter mais dinheiro fluindo dentro do fundo, como pode existir essas captações de recursos junto ao Estado, junto ao governo federal, e propor ideias para que possam ser apreciadas, avaliadas, né, pela secretaria e, se possível, também utilizar disso para fazer política pública. Tudo bem? Então, ela também é autoexplicativa, fomento e financiamento cultural. E, por último, a Comissão de Políticas e Ações Transversais. E aqui eu peço até, se alguém tiver um entendimento melhor do que eu, porque eu ainda fico em dúvida, sabe, sobre políticas e ações transversais. E aí, Lucas, Berg, Cida, se vocês também tiverem uma opinião diferente, eu peguei aqui uma definição que o Ministério da Educação dá sobre isso, que é mais utilizado nas escolas, né? Os temas transversais estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que devem ser trabalhados de forma transversal nas áreas e ou disciplinas já existentes. Por meio dessa proposta, as instituições ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho, consumo, pluralidade e cultura. E aí eu fico ainda em dúvida em alguns sentidos aqui, porque essas ações transversais incluem as ações de inclusão e eu ainda estou com dúvida com relação a isso. E se alguém tiver algum norte sobre um entendimento melhor do que o meu, relativo a isso, se envolve a inclusão do deficiente físico, inclusões relativos a gênero. Então, é sempre bom ter mais opiniões sobre isso, para a gente elaborar É claro que isso também mais para frente, a gente pode debater isso junto ao Conselho, né? Mas eu peguei uma explicação aqui direto do Ministério da Educação. Tudo bem? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade também, pode me interromper e a gente depois debate sobre essa Comissão de Políticas e Ações Transversais. Ângelo, eu acho assim que quando você fala de direitos sociais, eu acho que a inclusão cabe dentro, né, dessa temática, acredito eu, né? Mas aqui na escola, pelo menos na escola, a gente trabalha temas transversais separados de inclusão, né, de certa forma, né? Tudo bem, Berg. Obrigado pela contribuição. É bom que no futuro, a gente debate e dialoga mais sobre essa comissão, para a gente ter um pouco mais de clareza. Alguém mais? Eu gostaria apenas de salientar que, ao ler esse conceito aí, muito bem colocado, de ações transversais voltado para a educação, vai diferir um pouco de ações transversais voltadas para a cultura, porque é um sentido até mais amplo, acredito eu, do que o direcionado à educação. Porque eu já vejo que as ações transversais voltadas para a cultura exigem sim a inclusão, certo? Seja ele todo tipo de inclusão possível, gênero, cor, miscigenação, já que aqui nós temos os índios e a parte quilombola. Então, a transversalidade na cultura ela é bem mais abrangente do que é na educação. E como você mesmo está colocando, Ângelo, que nós vamos em determinado momento discutir especificamente isso, vamos esperar esse momento para que a gente amplie essa discussão. Lucas, eu acho até mais democrática, né? Isso. E né? Ótima colocação, Lucas. Obrigado também pela contribuição. Então, eu também concordo, né, que seja bem mais amplo e no futuro a gente possa dialogar um pouco mais.
e é bom que a gente tenha esse início de conversa aqui dentro do curso, que já vai abrindo a nossa mente para novas perspectivas, quando vierem as reuniões que tratarem desse assunto, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui são as 4, então vamos entender aqui mais um aspecto administrativo do que cada uma tem como atribuição, ou que cada uma faz, né, suas funcionalidades, e como elas se comportam dentro dessa parte que é administrativa. Então, cada comissão dessas, são 4, né, que a gente viu, elas têm que ter 3 conselheiros. Então, entre esses conselheiros, tem que conter pelo menos um coordenador dessa comissão e um secretário. As reuniões deverão ser iniciadas com, no mínimo, 2 pessoas. Não tem como haver reunião se tiver só uma pessoa, né, gente? É até estranho da forma que está aqui, mas está lá explícito também no nosso regimento, que a reunião deverá ser iniciada com, no mínimo, 2 pessoas. Cada conselheiro poderá atuar, no máximo, em 3 comissões. E podem ser convidados conselheiros de outras comissões, mas esses não terão direito a voto. Então, vamos tentar aqui só construir algo na mente, né? Toda comissão terá que ter 3 conselheiros. E entre esses conselheiros vai ser eleito entre eles, né, um coordenador e um secretário. As reuniões, quando tiverem que acontecer, tem que ser, no mínimo, com duas pessoas. E entre nós, conselheiros, nós só podemos atuar até, no máximo, 3 comissões. Eu posso participar de patrimônio, educação e finanças. Então, automaticamente, eu não participarei de ações transversais, até para poder dar uma distribuição entre os conselheiros. A gente vai observar esse ponto, tá bom, Beck? Se todas as comissões estão completas, eu creio que sim, mas a gente tem que ver as questões das desistências e o que aconteceu nesse período, para que a gente possa fechar novamente como é que ficou e, de fato, elas iniciarem seus trabalhos. E aí, a gente também pode convidar outras comissões, algo inerente à formação e educação, vamos precisar do pessoal do financiamento, para entender como a gente pode trabalhar com um determinado recurso dentro da área pedagógica. Então, nada mais bacana que a comissão de pedagógica chame a comissão de financiamento para poder dialogar, só que aí eles não terão direito a voto, porque os votos nas decisões serão apenas dos conselheiros que são respectivos daquela pauta que está sendo tratada junto à sua comissão, certo? Então, creio que, com relação aqui à parte administrativa, e aqui as comissões também poderão ser realizadas em conjunto, que foi o que a gente falou na última, né? E os pareceres solicitados às comissões serão lavrados por um relator e deverão, salvo justo motivo, serem encaminhados à Secretaria-Geral do Conselho no prazo de 15 dias, submetidos à plenária subsequente. Vamos supor que existe uma demanda na qual o Conselho decidiu que deveria ser levado junto a uma das comissões para ter um estudo mais apurado, e aí eles vão levantar um parecer sobre determinado assunto específico da sua área, óbvio, né? E nesses 15 dias eles terão que voltar com esse parecer para poder, junto à Secretaria-Geral, e aí a Secretaria-Geral repassa em uma sessão para a plenária avaliar e decidir o que será feito, né, sobre aquele assunto específicos. E aí a gente entra nos fóruns permanentes, tudo bem? Aí eu coloquei o segmento, dessa vez eu acho que está corrigido, né, os itens, corrigi até depois quando eu for mandar o slide para vocês, eu creio que também já corrigi a primeira parte. Então, artes visuais, artesanato, comunicação e cultura digital, cultura popular, design e moda, livro, leitura e literatura, música, comunidade remanescente quilombola da base, teatro, dança e circo e organizações da sociedade civil. Aqui a gente vai entender nesse aspecto, gente, quais são vamos dizer assim, as atribuições, né, de cada fórum, o que eles podem fazer, a sua parte administrativa, e o que tem hoje no regimento relativo a eles, tá certo? Então, primeiro os integrantes. Segundo o nosso regimento, lá os participantes, eles dizem que são todos aqueles que são inscritos no cadastro de Pacajus e no respectivo segmento. Ele, de início, diz que como se tivesse, né, um cadastro municipal
do município e um no respectivo segmento. Segundo, ele diz que cada pessoa que participar do fórum existe uma espécie de cadastro automático. Tipo, o proponente se inscreveu para um projeto aqui na Secretaria de Cultura, mas ele nunca foi para uma reunião do fórum do segmento de livro, leitura e literatura. Mas automaticamente o fato dele ter se inscrito em um projeto aqui da Secretaria, já se faz o cadastro dele automaticamente dentro do cadastro municipal de Pacajus e no respectivo segmento. Tudo bem? Ele já tem esse cadastro realizado somente pelo fato dele mandar um projeto aqui para a Secretaria de Cultura em um dos editais que são realizados pela Secretaria. E aí ele coloca aqui, né, que terão direito a voz e voto em cada fórum permanente os componentes que constarem nessa lista do cadastro municipal e no respectivo segmento. Ele não deixa aqui explícito com relação à voz, mas eu creio que seja a mesma ideia lá do conselho, né? Os conselheiros, eles falam, tem direito à voz normal, porque não é democrático impedir que eles participem, né, e não tenha direito à voz nessas reuniões. A voto, eu acho que já é um critério de cada segmento, ver lá se a pessoa que não está cadastrado possa votar em alguma decisão do segmento, numa política pública, ou não. Isso aí são coisas que a gente também vai analisar mais à frente, quando se fizer algum tipo de alteração ou entendimento melhor, serve para as discussões que a gente já teve também anteriores, relativo às definições dos fóruns permanentes, tá certo? E aí as funcionalidades dos fóruns, né? Lá no nosso regimento, ele fala que é necessário que se tenha uma coordenação, que seria, no caso, o conselheiro, a quem vai caber as reuniões, ele é quem vai organizar para que aconteçam, né, as reuniões junto aos fóruns permanentes. E no caso de sua ausência, como também é de praxe, junto ao conselho, o suplente fica responsável por coordenar essas reuniões, essas atribuições que o conselheiro titular tem a realizar junto aos fóruns, tá bom? Então, ele diz que o coordenador, que é o conselheiro titular, cada fórum terá um secretário, e ele pode ser eleito pelos componentes do segmento específico, responsável pela parte administrativa, talvez, de enviar, de receber, de organizar, né, a parte que cabe junto a cada fórum. E cada fórum também vai estabelecer o seu calendário de reuniões. E, segundo o nosso regimento, esse tem que ser no mínimo de 2 em 2 meses, né, bimestrais. A cada 2 meses tem que ter uma reunião dos fóruns permanentes para que ele esteja atuante junto às suas responsabilidades anuais relativas ao regimento interno. As decisões que são tomadas lá são tomadas pela maioria simples dos presentes. E aqui são 3 coisas que eles falam, que fala o regimento, né? As decisões são tomadas pela maioria simples. Em caso de empate, a decisão é tomada pelo coordenador, né, o conselheiro titular, e os fóruns permanentes se reunirá com, no mínimo, 5 integrantes. Então, fica aqui, segundo o que eles falaram, né, vamos tentar aqui só criar a ideia objetiva. Nas reuniões, maioria simples decide, empate, o coordenador decide, será realizado com, no mínimo, 5 integrantes. Caso o conselheiro titular não possa fazer essas atividades, o suplente é quem fica responsável, e teremos um calendário com, no mínimo, reuniões bimestrais durante aquele ano. Tudo bem? É um pouco extensa cada uma, a gente vai passar pelas competências da plenária, as competências das comissões, as competências dos fóruns, competência do presidente, competência do secretário-geral, são as atribuições que cada um tem dentro do nosso regimento. E a gente vai começar pelo nosso órgão máximo, tá bom? Pelas competências da plenária. Então, inicialmente, né,
ele já começa lá só salientando que a instância máxima do conselho é responsável por examinar, por decidir, discutir sobre as matérias decorrentes da sua finalidade. E aqui ele fala sobre os proformes, né, vamos dizer assim, que nós temos que cumprir e fazer cumprir as leis desse regimento, se zelando pela transparência e pela serenidade nos atos e nas decisões que a gente for tomar, tudo bem? As tomadas de decisões são definitivas e finais do Conselho. É aqui que tem essas tomadas de decisões, né? Em especial, as que versarem matérias tratadas pelos meios previstos neste regimento ou forem apresentadas pelas comissões, fóruns ou conselheiros. Ele vai decidir, são as decisões finais, quem decide é a plenária por ela ser o órgão máximo. Então, vai chegar determinados assuntos oriundos das comissões, dos fóruns ou de próprios conselheiros. E aí, na plenária, a gente decide que rumo diante de cada assunto que for tratado junto ao conselho. E aí eles também têm, nós, né, no caso, a plenária, temos diria, o poder, né, de escolher os membros das comissões. A gente é quem decide, a gente deixa aberto, né, que as pessoas possam como é que eu posso dizer, que elas possam sentir o interesse, né, e pedir para que participem, mas a plenária também tem esse poder de escolher os membros das comissões. E aí, mais competências, né? A plenária também autoriza o presidente a tomar medidas para garantir o funcionamento do órgão em situações não previstas. É claro que essas medidas, né, em situações não previstas, serão debatidas entre a plenária e aí, num consenso, numa ideia comum, isso é passado para o presidente e aí vai tomar as medidas que façam com que o nosso conselho funcione da melhor forma possível. E tem-se o direito de manifestar-se sobre qualquer matéria da área cultural. Tudo que for submetido ao Conselho, relativo à matéria cultural, tem esse poder de manifestar-se junto a essas matérias. Então, nós temos também a apreciar e decidir sobre os recursos em geral. Dirimir conflitos de competências, tendo em vista a unidade na diversidade. Não sei para que assunto, não sei qual assunto, esse assunto ficou meio dividido, não sei se é para a parte pedagógica ou para a parte de patrimônio. Então, a plenária também vai decidir qual é a competência, né, os conflitos de competência entre as comissões, para que nenhuma ultrapasse a outra, e como é o órgão máximo, ela tem o poder de decisão. Nós também temos o poder de alterar este regimento, na forma que a gente mitigue, né, os possíveis defeitos que ele possa existir, acrescentar algo que necessite e eliminar, suprimir, né, algo que não tenha mais tanta relevância quanto tinha no período em que foi construído. E também nós fixamos os horários e os locais das sessões que realizaremos. Tudo bem, aqui são tarefas, eu creio que fáceis, né, de entender. E eu acho que fica claro esses aspectos aqui para vocês. Deixa eu ver se é a última. Pronto. Então, por último, no terceiro bloco aqui das competências da plenária, pronunciar-se sobre questões disciplinares encaminhadas pela presidência ou pelos conselheiros, né, na hipótese de alguém falhar disciplinarmente, né, não está aqui também descrita no regimento, talvez as disciplinares sejam as faltas, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e aí são encaminhadas pela presidência ou pelos conselheiros, e a plenária decide sobre qual rumo tomar nessas questões também. Também temos o poder de declarar impedimentos ou suspeições. Aqui é mais um aspecto jurídico, quando a pessoa tem, deixa eu ver como é que eu posso ela tem não diria um interesse, mas ela tem uma afinidade com aquele determinado assunto, e ela, em algum momento, pode pender, por causa dessa afinidade, para uma decisão naquele sentido. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, um conselheiro que seja declarado impedido ou suspeito, né, de alguma
de algum assunto específico, ele provavelmente vai deixar de fazer uma votação para um determinado assunto. Temos também aqui disciplinar e implementar por meio de resolução o cumprimento das atribuições fiscalizadoras e da liberdade de expressão. Afirmar e defender, sempre que entender oportuno, a soberania do Conselho. E, por último, indicar os membros da sociedade civil a compor a Comissão de Incentivo à Cultura. Essa Comissão de Incentivo à Cultura a gente vai ver um pouco mais lá no Sistema de Financiamento à Cultura, tá certo? É o nosso SIC aí. E aí a gente tem também que, no futuro, escolher a comissão que vai compor o SIC. Chegamos, então, às competências do presidente. Competências do presidente. Vamos falar aqui sobre as atribuições administrativas que cabe ao presidente do conselho. Assim fica mais fácil um entendimento sobre as competências do presidente, né? A primeira delas é exercer a direção do conselho e sempre implicar a responsabilidade geral do colegiado, né? Ele vai, aqui a gente vai colocar mais à frente, né, que ele vai assinar as representatividades, as resoluções, que está falando aqui, né, que implicar a responsabilidade geral do colegiado. E representar o conselho pessoalmente ou por delegação. Convocar e presidir sessões plenárias, verificar-lhes o quórum, conceder a partes e decidir sobre questões de ordem. Então, isso são coisas autoexplicativas, né? Intervir livremente nos debates, né? Proclamar decisões da plenária, cumprir, garantir o andamento dos trabalhos e a livre manifestação dos conselheiros em plenário. Na nossa segunda página aqui sobre as competências do presidente, a gente tem manter a ordem nas sessões e de conformidade com esse regimento, né? Impedir que elas não delonguem demais e que não tenha problemas entre os conselheiros ou algo do tipo. Suspender ou interromper as sessões em caso de força maior, se acontecer algo, né, que seja ações e proposições das comissões e dos conselheiros. As resoluções, as comissões, vai ser encaminhada tudo pelo presidente para que elas possam ser cumpridas. Também é responsável por desempatar as votações. Deu empate, mesmo que acontece lá nos fóruns, né, no conselheiro titular ele tem esse poder, aqui o presidente tem o poder de desempatar junto à plenária. Ele vai assinar os atos, que essa parte administrativa, o presidente é quem toma de conta, e encaminhar, quando necessário, ou por solicitação da plenária, os atos do conselho, aos quais se devam dar conhecimento às autoridades ou público do município. Qualquer decisão, né, que for submetido a conhecimento das autoridades, deve ser passado pelo presidente e ele encaminha para que seja publicado e dar conhecimento às autoridades nos diários oficiais ou em outros meios de publicação que sejam pertinentes. Tá bom? Na terceira aba das competências do presidente, a primeira dela é propor alterações no regimento. Vocês viram que também, né, a plenária também tem esse poder, né, de propor essas alterações. Participar, quando entender oportuno, sem direito a voto, das sessões das comissões ou dos fóruns permanentes, o presidente pode participar lá das atividades, né, das comissões e dos fóruns, para entender um pouco como está sendo realizado os trâmites, mas, como vocês bem viram aqui, não tem direito a voto dentro dessas particularidades. Criar comissões e nomear seus membros, a pedido dos conselheiros. Eu vejo que caso não seja decidido, né, lá na plenária, os conselheiros, a pedido, podem também dar esse poder ao presidente para ser criadas comissões e nomear seus membros, né, desde que seja pedido lá pelos conselheiros, né, não de ofício, não de
de próprio punho do presidente. Ele não tem essa atribuição, mas tem que ter esse consentimento dos conselheiros. Receber e mandar processar as comunicações de licença e as convocações de suplentes. No caso das desistências, né, tem que ser enviado, e no caso dos suplentes, tem que ser convocado, né, o titular não vai participar de uma reunião X, e aí convoca-se o suplente para que ele se faça presente a participar das reuniões e também das comunicações de licença, né, porque a partir daí que o conselheiro titular ele pede uma licença, também terá que ser convocado os suplentes. A licença aqui não é remetente à falta, tá bom, gente? É falando sobre a licença específica. Ângelo. Alguém quer falar? Pode falar, Luke. Alguma correção, algum acréscimo? Não é correção, não. É apenas para ver se o meu entendimento bate com o seu, no sentido de que essas comissões a que se refere, o que você leu aí, não são aquelas 4 comissões, ela nem está na lei do Conselho de Cultura, ele está no sistema, entendeu? Aí são outras comissões que venham a ser necessárias ser formadas, porque aquelas 4 comissões, elas são de lei em outra lei, entendeu? Não é nem na do Conselho, não é nem da 279. É isso aí mesmo ou eu estou entendendo de forma totalmente errônea, já que você se preparou para esse momento? Eu creio, Lucas, que aqui na criação das comissões possam ser novas comissões que sejam pertinentes, além daquelas 4. Tá bom, tá. É isso aí mesmo que quando eu li lá, eu li essas competências, atribuições do presidente, eu também dei uma grifada que essas comissões, as que porventura precisam ser criadas de emergência, porque aquelas 4 lá, elas são já previstas, vou voltar a repetir, em uma lei que não é nem a nossa, né? Não é nem a do Conselho especificamente. Então não há como a gente nem deliberar sobre elas. Quer dizer, há de outra forma, lógico. Tá bom. Eu fico até... Apareceu aqui na minha mente agora, enquanto você falava, né, que no caso, lá no início da Aldir Blanc, nós pudéssemos ter criado uma comissão específica apenas voltada para aspectos da pandemia, aí não sei, né, seria uma nova comissão, apenas com esse foco temporário, né? Exato, eu acredito que seja esse tipo aí. Tá ótimo. Obrigado. Então, de nada. Então, temos aqui, né, receber e mandar processar as comunicações de licença e as convocações de suplente, baixar normas, ouvindo a plenária, visando a disciplinar e aperfeiçoar os trabalhos do Conselho, né, as atividades administrativas, o que poderiam ser feitas para melhorar, e aí baixa-se normas para que sejam executadas e melhoradas as nossas atribuições junto ao Conselho, né. Submeter os casos omissos a plenário à consulta das comissões. Pode-se passar, né, os assuntos, que nem a gente está vendo hoje, né, alguns assuntos que ainda estão, vamos dizer assim, verdes, né, no entendimento, pode ser passado junto para uma comissão específica, caso tenha um fundamento específico nisso, ou submeter à plenária para que se possa ter um diálogo mais apurado sobre situação, para também a gente conseguir executar as atividades. Solicitar à plenária outros poderes não previstos nesse regimento. Aqui é uma coisa bem aberta, né, que aí teria que ser conversado junto ao plenário para entender como funciona. Mas como é bem aberto, não tem nem como definir algo relativo aqui. E exercer, por meio da decisão da plenária, outras funções diretivas não previstas. Vocês veem, né, que o presidente ele tem várias atribuições, mas a maioria delas perpassa pela decisão do Conselho, por isso ele é o órgão máximo, né? O presidente está atuando mais numa parte de execução administrativa para que o Conselho possa andar de forma mais tranquila. Tudo bem? Competências do presidente. Agora nós vamos às competências da Secretaria-Geral do Conselho. Aqui o rapaz atolado aqui de trabalho, né? A primeira delas vem
como assessorar o presidente em seus impedimentos ou ausências, bem explicativo também, né? Fica a Secretaria-Geral assessorar no caso de impedimentos ou ausências do presidente. Exercer, sob delegação da presidência ou da plenária, outros encargos permitidos, atribuições que não são inerentes hoje, né, da secretaria, mas que por uma delegação da presidência ou da plenária seja realizado, então, em algum momento, pela Secretaria-Geral. Passar a presidência a seu suplente, em caso de impedimento ou ausência, quando estiver na função de presidente em exercício. Supervisionar o trabalho dos funcionários do Conselho. Receber, protocolar, preparar e encaminhar expediente interno e externo do Conselho. Organizar pautas das sessões de plenária para discussão, assinando-as juntamente com a presidência depois de aprovadas. Organizar e numerar os atos do Conselho na forma determinada pela própria Secretaria e auxiliar o presidente na distribuição dos processos. Como a gente pôde ver aqui, a Secretaria-Geral ele tem muito esse viés de assessorar, né, durante a reunião, né, de preparar o expediente interno, organizar as pautas, colocado-se aqui até que, na minha visão, né, apareceu que é como se tivesse um regimento, um regimento não, é como se tivesse um documento do que foi feito durante aquele mês, as pautas, né, que seriam na próxima reunião, para deixar documentado o que o Conselho viu durante aquele mês, porque quando ele fala aqui, né, organizar pauta das sessões da plenária para discussão, assinando-as juntamente com a presidência, depois de aprovadas, me parece aqui um documento. Organizar e numerar os atos do Conselho na forma determinada pela própria Secretaria e auxiliar o presidente na distribuição dos processos. Vamos ter vários processos aqui, a gente vai distribuir entre as comissões, para que as comissões não fiquem sobrecarregadas e tenham o tempo necessário para estudar ou analisar qualquer que seja o assunto que a gente tenha feito. Ângelo. Pode falar. Eu estava vendo você deu uma notoriedade a esse ponto aí, mas por sorte o nosso conselho já faz isso. Vocês colocam com antecedência de 72 horas para as reuniões o fechamento de uma pauta pelos conselheiros. Depois dessa pauta ela é lançada oficialmente. Então esse já é o documento que está sendo cobrado aí. Não sei se ele é assinado por alguém, porque nós estamos fazendo isso digitalmente, não sei se há essa assinatura, mas se não fosse, seria, né, assinado. Então esse é o documento que tem que ser guardado. Quando a gente falar da reunião lá do dia 20 de outubro que teve, é só olhar o que foi discutido, porque vai ter uma pauta lá que foi publicada, que foi discutida e que foi, no final, publicada como aprovada por todos, já que não houve alteração, entendeu? Então, a Secretaria já faz isso muito bem. Talvez, como volto a repetir, só não esteja sendo assinada por quem de direito, porque nós estamos num momento que as coisas são feitas mais de forma virtual, né? Aí, de repente, quem sabe a gente possa dar uma rubricada depois para balizar essas pautas que foram publicadas virtualmente. É isso. Sim, pode ser também até antes de iniciar a sessão, nos encaminhamentos, né, que se fala, né, sobre a pauta, né, e só constar lá que foi devidamente aprovada pelos conselheiros a pauta relativa a dia tal, ordinária tal, e já fica documentado na própria ata, em vez de se criar um documento novo. Mas isso são assuntos que podem ser construídos no futuro, né? Então, tá tranquilo por enquanto, né? Deixa eu ver se está perto de acabar o nosso horário, mas eu acho que não, ele me avisou nada ainda, 2h57. Esperar aqui que o Meet diga alguma coisa. E aí a gente passa aí nós estamos aí na competência geral, vamos para as competências das comissões. Nas competências das comissões, eles têm essa atribuição de formular políticas públicas, né? Ela também tem essa competência, como também tem os fóruns. Só que aqui no âmbito de sua competência, claro, né? E os fóruns no seu segmento específico, que a gente vai ver um pouco mais à frente também. Promover a instrução dos processos que lhe forem distribuídos.
cumprir diligências solicitadas pelas demais instâncias do Conselho. Pediu-se que fosse visto como foi determinado evento realizado pela Secretaria, e aí foi passada essa diligência junto à Comissão de Financiamento, aí a Comissão de Financiamento vai, junto à Secretaria, né, cumprir essa diligência para saber como se deu, né, esses gastos, esse encaminhamento junto à Secretaria de Cultura. Dar parecer ou apresentar relatório sobre a matéria de sua área, sempre que solicitado. Sempre que for solicitado pela plenária, né, e pelo presidente, eles também têm que emitir o parecer sobre a sua área específica diante dessas solicitações. Desenvolver estudos, pesquisas, informes e levantamentos, inclusive com atividade externa, destinados ao uso do Conselho. Aqui eu acho que ele envolve bastante com essa formulação das políticas públicas. A gente pega esse desenvolvimento dos estudos, das pesquisas, e pode fazer um link aqui com formular políticas públicas. Eu creio que comporte a ideia do que eles querem para as comissões. E, por último, responder às consultas encaminhadas pela presidência, pela plenária, pelas comissões, pelos conselheiros ou pelos fóruns, né? Eles recebem bastante demanda administrativa, visto que eles respondem, né, de forma técnica às consultas que são encaminhadas por todas as partes administrativas que existem dentro desse regimento interno, tanto pela presidência, plenária, pelas comissões, pelos conselheiros especificamente, ou até mesmo pelos fóruns. Olha só como é legal essa parte aqui referente às comissões. As comissões, elas não poderão tornar públicas suas conclusões antes da aprovação da plenária, claro, né? Foi-se enviado um edital para que a comissão de financiamento avaliasse os valores que se eram suficientes ou não para poder relativo a um edital específico, e a comissão aprovou. Pode tornar pública? Não, tem que levar para a plenária, porque ele vai só encaminhar a decisão da comissão, que a comissão disse, né, sobre aquilo, emitiu um parecer, e aí, diante desse parecer, a plenária vai e toma essa aprovação, já que é o nosso órgão máximo, e antes disso não é bacana que se esteja, não pode, né, segundo o regimento, não pode que seja realizado essas publicações. Compete aos coordenadores e secretários das comissões, respectivamente, dirigir e secretariar os seus trabalhos e observar no que couber as regras deste regimento, né? Como a gente tem a secretaria-geral, como tem o secretário-geral lá dos fóruns também, aqui nesse campo, nós temos um coordenador e secretário, né? Nas comissões eles vão ter que se atentar para essa parte administrativa. Desenvolver trabalhos de acordo com a finalidade definida no ato de sua constituição e dentro do prazo estabelecido para seu funcionamento. Aqui é relativo às atividades específicas de cada comissão. Informar regularmente a presidência e, quando for o caso, a plenária sobre o andamento dos trabalhos. Teve uma reunião plenária e foi perguntado por alguns conselhos qual o ponto que determinado assunto, né, que já está com uns dias lá nas comissões, em que pé anda, vamos dizer assim, né, e aí a comissão vai e informa como é que está o andamento de determinado assunto que foi remetido, que foi passado para as comissões para que ela pudesse emitir algum tipo de parecer. E apresentar à plenária as conclusões dos trabalhos desenvolvidos, através da entrega do produto resultante ou da leitura do documento final, para discussão e aprovação da plenária. Foi-se encaminhado, voltando ao exemplo do edital, né? Então, no dia da reunião específica para aquele assunto, vai ser lido ou entregue o documento para que se possa entrar numa discussão e aprovação ou não da plenária. Tudo bem? Entendemos aí os aspectos das comissões, suas atribuições, suas partes mais administrativas. E aí a gente vem para as competências dos fóruns permanentes. Olha, a primeira delas já bate junto com o das comissões, né? Formular e submeter à plenária proposta de políticas públicas de cultura. Tem esse poder, já que quem mais poderia ter essa especificação tão apurada quanto os fóruns, já que eles estão muito mais próximos dos artistas, né, de entender como eles funcionam. Então, eles têm esse poder de formular, e aí, a partir dessa formulação, eles submetem à plenária as propostas de
dessas políticas públicas voltadas para a área da cultura. E, em segundo, formular políticas culturais específicas, né, dentro do seu próprio segmento. Estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão. E, por último, acompanhar a execução do Plano Municipal de Cultura. Aqui é legal essa parte dos fóruns aqui, dessa parte do acompanhamento e das formulações de ideias, né, de políticas que possam ser realizadas junto ao poder público. Muito legal as atribuições dos fóruns. E aí chegamos na parte das eleições. Vamos ficar aqui para sempre? Não, não vamos ficar aqui para sempre enquanto conselheiros, né? O conselheiro deverá eleger entre os seus membros o presidente e o secretário-geral. Tinha-se até um entendimento que normalmente seria o presidente ou o secretário de cultura, né? Mas depois de uma leitura, logo no início, quando fomos fazer essa nova eleição, né? Que aqui está dizendo, é muito claro, né? O conselho deverá eleger entre os seus membros, né? Entre as pessoas que participam, o presidente e o secretário-geral, com os respectivos suplentes que terão mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos, né? Por igual período. Temos 2 anos de mandato. Então, ano que vem, já teremos votação. Iniciamos tivemos eleição ano passado, se eu não foi ano passado, e teremos outra ano que vem. Votação, chapas constituídas pelo presidente e secretário-geral e seus suplentes. Então, pode-se ter aqui 2 chapas, 3 chapas, vão se organizar depois, quem se interessa, né, por ser presidente, secretário e seus suplentes. E aí, por último, a presença será comprovada através de livro próprio, que a gente utiliza a ata, né, para poder ter toda essa constituição aí das chapas e da nossa eleição. Qual o período, né? Que a aprovação, os conselheiros começaram a agir a partir de agosto. Então, agosto, voltando, julho, junho. Em maio, né, vamos dizer que inicie o processo da nova eleição, para que o processo corra tranquilo e possa ser feito de forma mais serena. O presidente vai designar uma comissão especial apenas para a eleição, que a função da comissão é coordenar, padronizar, orientar, definir e fiscalizar as eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural. Como a gente viu lá, fazendo uma retrospectiva, né, lá no começo, né, sociedade civil vai ser eleita através dos fóruns e o poder público é através de designação das respectivas pastas. Então, ele fala aqui que, inicialmente, essas eleições, né, vai ter uma comissão especial exatamente para poder coordenar, padronizar, orientar, definir e fiscalizar as eleições dos representantes da sociedade civil. Por último, publicação de edital de convocação para as eleições. Processo elaborado pela comissão especial. Então, como ele fala aqui, vai ter uma comissão voltada para isso, onde será elaborado um edital até 60 dias antes, para que possa ser feito as eleições dos conselheiros que irão participar desse próximo mandato. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Por último aqui, creio que seja o último slide do mandato, teremos 2 anos, como já foi visto no outro slide, uma recondução apenas, o que isso quer dizer? Que reeleição, né, apenas uma vez, e considerado função, e é considerado, né, participar do conselho é função e de Gente, os conselheiros que possam existir, faltar até 3 reuniões consecutivas durante o ano. São 12 meses, né? Durante o ano ou durante o ano não, durante o mandato. Eu creio que seja durante o mandato. 3 reuniões consecutivas. Ou 6 reuniões intercaladas em período de um ano. Aqui ele já fala
em um período de um ano, né? As 3, então, devem ser também no período de um ano. 6 reuniões intercaladas em um período de um ano. Então, quer dizer que no período de 12 meses, 3 meses seguidos, é como se a pessoa não fosse parte do conselho, né? 3 reuniões seguidas, numa reunião. Vamos lá, para esse último bloco, né? 319, o bloco aqui falando sobre o regimento interno. A gente tinha parado. Lucas, a sua explicação, porque cortou justamente nela, né? Aí a gente inicia dela para ficar gravado direitinho e a gente passa para a próxima parte. Então vamos aqui, né? Só recapitulando aqui as faltas. São 3 reuniões consecutivas, 6 reuniões intercaladas em período de um ano, com frequência poderão perder o mandato. Caso de exoneração, o poder público vai indicar um novo membro e, constatada a vaga por uma das causas acima, ou pedido a licença, a presidência convocará de imediato respectivo suplente. Suplentes que ou se que ele eleger, ele já entrará. Que se ele está dando aqui 60 dias feito a eleição, eles podem escolher esse cara. Agora, esse período eu não sei, né? Ei, Anjo. Pode falar. Pode falar. Só, por favor. Está falhando, por favor. Está falhando? O regimento, ele fala que nas faltas 3 ou 6, eles serão substituídos pelo suplente, né? Na minha interpretação, é que à medida que é substituído pelo suplente, os suplentes automaticamente se tornam titulares. É isso que eu quero entender. E essa exoneração, eu acho que ele se refere ao cargo que a pessoa está lá na gestão pública. Você hoje é funcionário da prefeitura e foi indicado pelo poder público para estar lá no conselho. À medida que você é dado da função pública, você também perde o seu cargo aqui no conselho. É isso? Entendi. Muito bem visto. Caso de exoneração, né? Falando referente ao poder público, o poder público é o membro. Não é isso? Agora, com relação ao período da vaga do suplente, eu não sei dizer se o cara... não foi mais, se o suplente automaticamente vai ser o titular. A gente pode ver e baixar uma norma, né, que defina isso, junto ao conselho, e durante a eleição, no caso de sociedades, aí a pessoa decide se não titular ao suplente. Eu acho que não é essa opção aí, não. Não há essa opção. Está falhando. Não há essa opção aí, não. Tem não? Vamos dar uma olhadinha. Ela é muito... O titular foi exonerado, sendo ele servidor público, ou o cara da Cidade Civil faltou 3 vezes, que é o único item que, se ele se conduzir mal, né, durante o mandato, ele perde o mandato, tudo bem. Mas
Basicamente, vamos até as faltas. Ele se enquadrou nesse parágrafo 1º do artigo 35, está lá escrito, ele será substituído pelo suplente. À medida que o suplente substitui o titular, ele deixa de ser suplente e passa a ser titular. Aí, as vacâncias serão só da suplência. Eu concordo também. Serão só da suplência. Eu particularmente, não concordo que eu tenho para ser suplente de uma função do conselho. Pegar o suplente de comunicação e cultura digital. O titular, que é o Júnior, resolve por algum momento sair. Eu me nego a ser titular e só quero ser suplente. Isso, pelo nosso regimento, não procede. Não há essa possibilidade, entendeu? Eu não posso optar a ser só suplente. Eu tenho que, pelo que ele diz aqui, eu convoque, né? Tá falhando, Lucas. Pode falar, estou ouvindo. É que eu convoque, a presidência convoque. Tá bom. O regimento diz aqui, no caso dessa falta, né, com o suplente, e ele terá as atribuições que eram do titular. Eu concordo com você com relação a isso. Passa ele a ser o titular, porque não tem nada que diga que ele vai continuar sendo suplente. Exatamente porque não tem porquê de existir, né? É exatamente para que ele preencha a vaga no caso da falta do titular. Pronto, então os nossos conselheiros que são suplentes hoje, ele tem que entender que em qualquer momento eles podem se tornar titular. O que eu estou defendendo é que não há a perspectiva de eu ser só suplente o resto da vida. Não, eu só quero participar do conselho se eu for suplente. Escolha aí, fórum, um titular. Não é, entendeu? Ou ele entra para seguir o que se preceituou as regras, ou ele nem entra, cara. Entendeu? Já fica ciente, né, no ato da eleição, que ele pode ter no futuro essas atribuições de titularidade, né? Também acho coerente dessa forma. Então, fica aí, o suplente sempre convocado ficará sujeito às normas desse regimento. E aí já está específico. Aí aqui, das ausências, licenças e substituições. O aviso deverá ser realizado até 48 horas antes. Está aberto o teu áudio, Lucas. O aviso deverá ser realizado até 48 horas antes da sessão, com justificativa por escrito. É vedado ao conselheiro de licença participar das sessões das plenárias, das câmaras ou das comissões. Como é que o conselheiro está de licença, pediu licença e vai participar, né, das sessões, um pouco incoerente. E o suplente em exercício também substituirá o conselheiro titular em comissão a qual este pertencer. No caso, temos um titular lá participando de uma comissão e o titular não pôde ir a reunião específica, o suplente vai substituir o conselheiro titular nessa atribuição também. Ângelo, após o parágrafo único desse texto que você acabou de ler agora, certo? Ele esclarece aquela minha dúvida. Ele diz o seguinte, é o parágrafo único do artigo 39. Aplica-se esta mesma disposição em caso de substituição definitiva. Então, o conselheiro suplente, quando o titular perde o seu mandato por qualquer um daqueles motivos que já foi dito por você, ele é substituído definitivamente. Ele já fica de forma definitiva, né? Deixa eu aqui só... desativar o áudio. Pronto. Então, tudo bem aqui. Ele fala aqui sobre o aviso, né? Deverá ser realizado até 48 horas antes da sessão com justificativo por escrito, porque da ausência, as licenças, substituições, até para dar tempo, né, de se convocar o conselheiro, o titular para participar da reunião. Esse tempo aqui é válido para que seja feito a nova convocação. E aqui nós temos os direitos e os deveres dos conselheiros. Tomar parte das atividades do conselho, relatar processos expedientes, dar parecer, intervir nos debates, apresentar proposições,
participar do conselho como conselheiro convidado e sem direito a voto em outras coisas. Ele está fazendo um resumo, né, do que a gente já viu. Votar e ser votado se não houver impedimento, solicitar vista de processos, requerer diligências e oferecer parecer por escrito sobre qualquer matéria em tramitação, o qual a critério da plenária, que a gente também viu, né, caso o conselheiro peça em algum momento para dar vista sobre algum processo, ele vai ter o poder, vamos dizer assim, de emitir um parecer sobre aquela decisão, a fim de que possa apenas corroborar, né, de confirmar aquilo que já foi aceito pelos outros, ou de trazer uma nova perspectiva e os conselheiros mudem de ideia sobre determinado assunto. Participação em editais. Os membros titulares ou suplentes podem participar de editais, desde que não sejam do poder público e também não tenham expressa vedação no edital. Os deveres, né? Comparecer às reuniões e comissões, participante ou convidado, claro, né? Permanecer nas sessões para não prejudicar o quórum. Nós temos que ficar atento a isso, né? Para que a gente não precise, não passe, na hora de uma votação, não ter o quórum suficiente. Encaminhar pedido de licença se tiver que ausentar-se por mais de 30 dias. Problemas de saúde, né? As licenças. E aí a pessoa encaminha esse pedido de licença e assim o suplente vai e toma a frente daquele segmento específico. Concluir e devolver dentro de 15 dias os expedientes que lhe forem distribuídos. Alguma matéria que seja distribuída para conselheiro, ele volta, né, no prazo de 15 dias para que seja ouvido diante da plenária. Publicidade. Temos aqui temos que ter, né, publicação oficial dos dados do conselho, fixados em local próprio, realizando dentro do nosso conselho. E aqui em cima de algumas dúvidas que possam existir, né, porque, e esse é um ponto que nós vamos ter que trabalhar bastante junto ao nosso regimento, tem-se algumas lacunas, né, então essas lacunas, essas dúvidas, essas interpretações que fazemos aqui, devemos levar para a plenária, né, e a gente possa decidir os rumos para que se possa ter uma maior coerência na hora de realizar as nossas decisões. Tudo aquilo que a gente foi conversando sobre o regimento aqui, que apareceram dúvidas, precisam ser anotadas, né, e em uma reunião posterior a gente discute, debate, e vocês que vão assistir também pelo online, que possam construir em cima do que a gente falou, e uma leitura, né, que eu acho que vai ficar bem mais fácil agora, a leitura do regimento, quando vocês pegarem para ler. Se possível, atribuam os slides e a aula junto à leitura, porque facilita demais o entendimento de vocês, e essas dúvidas serão levadas à plenária para decisão no futuro, tá bom? Fala, Lucas. Sim, é só perguntar se na sua pesquisa para preparar essa apresentação, você encontrou aquela página que faltava? Pronto. Aquela página 42 ao 40. que falta, eu ia até falar isso também no fim. O 41 e 46, a gente tinha falta de 2 páginas, né, e infelizmente não encontrei a do 41 e 45, vou continuar na busca, se assim eu conseguir, aí eu trago para a gente falar somente sobre eles, um trechozinho, se não conseguir, a gente vai ter que levar isso à plenária, para poder a gente decidir o que é que vai ser feito diante desses itens finais do nosso regimento. Tudo bem? Tranquilo. E por hoje é isso. Tá certo? Muito obrigado, gente, pela atenção. Próxima semana eu creio que não tem a aula, acho que só dia 15 ou 14 eu vou olhar no nosso calendário, vou postar. E eu vou ver qual o conteúdo, qual a disciplina. Na próxima eu divulgo aqui bem antecipadamente para que vocês tenham ciência do que é que a gente vai trabalhar e ficarem todos preparados para essa nossa próxima aula. Você que está nos acompanhando na internet, que nos acompanhará na internet, não, de forma não presencial, por favor, curta, compartilhe a página da secretaria e comentem lá com o nome
do seu segmento ou do poder público, sua respectiva secretaria, para que a gente dê a presença do curso também. Então, diante disso, obrigado pela atenção, gente. Até a próxima vez que a gente se encontrar. Fico muito feliz de estar aqui partilhando um pouco sobre o nosso